Tá, saiu o primeiro trailer de Moana e, pra surpresa de zero pessoas, é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel, aqui do Neon Papos. Se você caiu aqui de paraquedas, obviamente eu bato papo aqui nesse canal a respeito de cultura pop, filmes, séries, ou no geral, o que tiver me dando vontade que der na telha. Então, se você quer mais papos como esse, já faz o seguinte aí, teu nerd mundo. Vem cá e dá um likezinho, se inscreve, é rapidinho, não dá nenhum trabalho pra você e me ajuda bastante, tá bom? Agora vamos lá falar mal dessa porcaria. Pois é, cara, a questão é que, assim, todo mundo tá, acho que cansado já dessa parada de live action, de falar de live actions, tá? Eu quero dizer aqui. Tá cansado, sim, dos live actions saírem, mas tá cansado de falar também. A respeito disso, existe todo um negócio tipo, não tem pra que ter essa merda, tem o desenho lá, caralho, o desenho ainda é incrível. Tenho opiniões, assim, a respeito de que é o seguinte, remakes existem desde sempre na história do cinema. Continuações existem desde sempre. Reboots existem desde sempre também, querendo ou não. Né? Elas dando muito errado ali no início do cinema e depois melhorando, e hoje em dia é o padrão, né? Reboots, remakes e reimaginações, e séries derivadas, e spin-offs, universo compartilhado, seja o que for a vibe do momento para ganhar dinheiro. Né? Porque é isso, é dinheiro. Tanto que eu tô aqui, ó. Bonezinho mais capitalista impossível aqui para falar sobre ganhar dinheiro. Mas dentro disso, eu acho que nós temos grandes exemplos de ótimos remakes na história do cinema. Obviamente a gente tem aí o The Thing, né, o Enigma de Outro Mundo, que é remake de um filme dos anos 50, adaptado de uma obra, e é assim, um dos melhores filmes de todos os tempos, é um dos meus favoritos. A gente tem também A Múmia de 99, é um remake do filme da década de 30, dos Monstros da Universal, e é um remake muito legal. A Mosca, dos anos 80, é um remake de outro filme de ficção dos anos 50, tem o Invasores de Corpos dos anos 70, que é remake de outro dos anos 50 também, Scarface é remake, cara, é o tanto de coisa que é remake e que se tornou icônico, assim, não tem problema, na minha opinião, existe remake. Mas, enfim, indo pra seara das animações, né, que tem remakes em live action, eu acho que tem outras discussões, são coisas relativamente recentes, não tem muito por que ter, né, entra um pouco naquela onda de remakes dos filmes de terror, principalmente slasher, mas outros também, dos anos 2000, que muitos eram tipo, tá atualizando coisa que não precisa ser atualizada, ou não mudou nada o suficiente pra justificar a sua existência, então pra quê? Sim, além de dinheiro. Só que entra também uma parada de tipo, atualizamos. A atualização da lista mais gay 2.0 do planeta Terra. Tá atualizado. Passou o filtro de live action. E não precisa, porque a animação não é realmente um gênero, né? Um negócio pra crianças, por assim dizer. Pode ser pra todas as idades, pode ser pra adultos, a própria Pixar, né? É famosa por fazer pra todas as idades, mas ela já fez tipo Soul. Soul é pra adulto, cara. Soul é pra adulto, dá pra criança ver, mas enfim, ela não vai pegar nada. E tá tudo bem. Quem curte muito animes, né? O cinema japonês e tal, sabe que é isso. É uma forma de contar histórias. O Guilherme Del Toro já falou muito isso, na época aí que ele lançou o Pinóquio também, né? Existem... uma forma de contar histórias, não é um gênero. Pode ter uma animação de terror, pode ter uma animação de comédia, e no geral elas são mais voltadas pro público infantil. Só que aí tem aquela questão de, tipo, atualizamos. Eu sinto que tem essa vibe que a Disney quer passar com os live actions, né? E isso é ridículo. Isso é ridículo. Não precisa de atualização. Né? Agora eu acho que precisa de, talvez, reinterpretação, reinvenção. E sim, serve pra introduzir pra uma nova geração. Sinto muito, cara, sinto muito. Mas tá lá, tá no Disney Plus, é só a criança ir lá ver. Concordo. Mas isso depende muito dos pais. E os pais, pelo que eu sei, hoje em dia estão preguiçosos pra caralho, né? Então esse negócio de tipo, vou mostrar pro meu filho o Rei Leão, muitos dos que eu convivo, tá? Eles fazem isso, eles mostram as coisas antigas e boas pros filhos, e aí os filhos adquirem esse gosto. Mas eu acho que a maioria só joga ali o celular na mão e foda-se. Querendo ou não, a Disney vai arrecadar muito dinheiro com novos fãs que vão assistir essas histórias pela primeira vez. Agora, entrando 100%, né, nos live actions da Disney, eu acho que a gente teve já, em sua maioria, exemplos, eu acho que médios para negativo, mas a gente teve alguns bons exemplos do que eu acho que vale a pena no remake, sabe? Eu sempre falo de Mowgli, né, ele é meio carta carimbada aí, né, falar disso, mas Mowgli pra mim é o melhor. Ele é o melhor remake da Disney, e o Mowgli é uma animação muito amada, foi a última animação do Walt Disney, lançada aí antes dele... Lançou depois dele morrer, mas feita antes dele falecer, né? Então ela é o último que tem aquela vibe da Disney clássica lá, da Era de Ouro e tal, né? Dito isso, eu não cresci gostando muito de Mowgli. Eu assistia e tal, até o 2 eu me lembro que eu fui no cinema na época quando eu era criança, né? Tava nessa onda de sair as continuações, porque, né? Dinheiro. Mas é especial pra muita gente. Só que aí eu acho que o filme, ele dá um up na história. E dito isso, também eu não li o livro, né, acho que é o Robert Kipling, um negócio desse, né, o cara que escreveu, o The Jungle Book, né. Eu nunca li, mas o filme dá um up na história. Muita gente coloca o Shere Khan como um dos maiores vilões da Disney. E o Tigre, né, e quando você vai ver o filme antigo, ele não faz nada.
Ele é carismático até, mas não faz nada. O do filme não, o do filme tem presença, o do filme é assustador mesmo. Tem uma aura ali dele de vilão que marca você. Então eu acho que é um filme que ainda se enquadra 100% no live action porque tem uma pessoa real, aí existe toda uma discussão, mas é live action, gente. O live action, a ideia é essa, sabe? Você pega ali, filma com a pessoa real e o resto tudo é digital. Tá, enfim, sei lá, tipo, Avatar é live action, né? Eu acho que eles dão um up cabuloso na história, eu gosto muito desse filme mesmo, eu acho ele ótimo. Me deixou muito animado, apesar de que não precisa de remake, né? Não tão cedo, mas me deixou muito animado na época quando anunciaram que o Jon Favreau, que é o diretor do Homem de Ferro 1, é o diretor do Mowgli também, ia dirigir o Rei Leão. E veja no que deu. Veja no que deu. Né? Esse excesso de realismo, né? E tudo. Mas deu 1 bilhão. Teve até continuação, né? Prequel, né? Com o Mufasa, que eu acho até bonzinho, não achei ruim, não. Mas enfim. Eu gosto muito de Cinderela, é um filme menos falado. Eu acho que Cinderela também dá um up na história do desenho, que é bem simplória, no bom sentido, o desenho é bem legal, mas ele dá um up. Eu gosto muito da vibe conto de fadas com honestidade ali que ele tem. Com certas ressalvas, gosto de Malévola, eu gostei bastante de Cruella, por incrível que pareça, que eu já tava torcendo o nariz, mas eu gostei do que eles fizeram, apesar de que eles mudaram tudo, mas tá aí. Justificou. E se voltar um pouco atrás, eu gosto do 101 Dálmatas dos anos 90, 2000 ali com a Glenn Close como Cruella. As pessoas não falam muito disso, mas foi um dos primeiros live actions da Disney, né? E eu acho ele bem legal, eu acho que ele adapta muito bem o desenho. Ele já faz o que os live actions de hoje fazem, né? Que é fazer quase que o desenho exatamente, mas expandir em alguns lados, né? Mas aí a gente, como eu falei, teve Rei Leão, teve Mulan, teve, enfim... Agora teve Lilo e Stitch. E Lilo e Stitch me machucou bastante, porque eu amo Lilo e Stitch, eu amo. A minha namorada é apaixonada, né? Como a boa menina que ela é apaixonada por Stitch, né? E a gente foi ver e, cara, é ruim o filme? Não, mas pra mim tirou muito do que significava Lilo e Stitch, e uma geração nova que tá conhecendo Lilo e Stitch só por esse filme vai achar o Stitch bonitinho e vai querer consumir pra caralho. Mas é isso. Ou até o Hannah perdeu muito o sentido, né? Isso é o que machuca nos live actions da Disney pra mim. Não é eles existirem. Porque, né, gente? É isso. Continuação, remake sempre vai ter. Se achou uma mina de ouro, os caras vão secar essa vaca até não poder mais. Mas se for bem feito, por mim tá tudo bem. Tá, passando tudo isso, Moana fez 10 anos de idade esse ano, no lançamento do live action. É um filme de 2016. 2016 foi há 10 anos atrás. Mas sim, foi há 10 anos atrás o Moana. E por mais que isso assuste, né, a gente, faz muito pouco tempo. E saiu 2 no ano retrasado, eu acho, passado, retrasado. Então tá rolando, vai ter o 3. E eles só estão fazendo esse live action por 2 motivos, né, assim, principais. Esse específico. Temos The Rock, né, a gente não vai esperar o The Rock ficar velho. A gente vai usar a imagem dele, ele é uma estrela de cinema, querendo ou não, uma das últimas aí que pelo menos tenta vender ingresso com a própria imagem dele, né, então vamos usar ele, né, acabou, ele dublou ali o mal e pronto. E é o filme mais assistido do Disney Plus. Tipo, de longe. Moana dá muito dinheiro pra Disney. Muito absurdo o tanto de dinheiro que Moana dá. Tanto que o 2 ele ia ser uma série pro Disney Plus. O que eu acho estúpido, porque olha o tanto de dinheiro que Moana dá. E eles decidiram transformar num filme. O que eu acho estúpido também. Tipo, faz um projeto do zero. E você vê isso no filme. Ele é um filme muito vazio. Ele é um filme meio qualquer coisa. Mas teve até cena pós-crédito. Virou Marvel essa porra agora, né? Mas vai ter o 3, querendo ou não. E aí vai ter o live action esse ano. Mas ok, sei lá, vai que. Eu nunca achei, tá? Mas vai que. E aí o trailer sai e... Meu Deus do céu, velho. Como pode ser tão feio, tão feio. E dito isso, eu não tô falando, tipo, reclamando de barriga cheia porque nós temos todos os efeitos que nós temos hoje e tal. É só porque a gente sabe que dá pra fazer bonito, dá pra fazer mais bonito. Mas parece realmente gravado, como ele foi, né, dentro de uma sala de tela verde. O The Rock tem uma peruca horrorosa, horrorosa, que se bater um vento ali ele cai. Ele, pelo que eu entendi, tava usando até meio que uma roupa por cima. Eu acho que não pra deixar ele mais musculoso, mas né, não precisa dessa porra. Mas pra talvez as tatuagens facilitar ali o processo, ele não ter que ficar horas ali na cadeira, né? Tem uma parada dessa. Mas tá esquisito. E o The Rock não tem mamilos? Assim, isso não afeta a história do filme. Até porque a história do filme vai ser exatamente a mesma do desenho. Exatamente. Mas é esquisito, é estranho. E o The Rock fez o mal e muito bem. É um dos desenhos que você assiste em inglês, a gente aqui do Brasil tem mais costume de ver em português, eu prefiro muitas vezes ver em português, mas é um dos desenhos que se você vê em inglês não perde muito, porque a atriz que faz a Moana em inglês ela é muito boa também, esqueci o nome dela agora, perdão. Mas o The Rock faz muito bem também. E ele tem aquele carisma de The Rock, até cantando meio truncado, fica bom ali no You're Welcome, né? E aí a gente olha aqui e é o mesmo cara, mas não é, tá esquisito o negócio. Aí a menina também, ela parece legal, talvez ela seja boa no filme, tá? A atriz, mas que não é a mesma dubladora, se você não sabe. Mas tem umas coisas muito assim, tipo, alisar o cabelo da Moana. E na época foi uma
treta, no sentido, tipo, de que foi muito difícil, né, ter aquela tecnologia do cabelo molhado, do cabelo cacheado molhado, pra ter toda essa questão da origem do povo, da origem étnica dela. E aí, eles alisam o cabelo, e a atriz tem o cabelo da Moana do desenho, naturalmente. Isso é, na real, problemático, né? Isso é bem problemático. E aí, outra opinião minha também. Eu sei que eu falei mal de Rei Leão aqui, e eu sou um dos caras que reclama da falta de expressão naqueles leão lá, mas eu acho que, tá, você tá tentando ser realista, ok, só que você tem que ter um pouco de expressão, sabe? E aqui é um filme de gente, tipo, com pessoas mesmo, que vai ter elementos gráficos ali e tal, mas é de gente aqui. E no desenho tem esses personagens que sempre tem nos da Disney, né? Os bichos e tal, famosamente ali o porco, que não serve pra nada além de vender o negócio, mas ele é bonitinho, parabéns pra ele. E o galo, que eu não sou tão fã, mas o galo é engraçado no desenho. Ele tem uma expressão engraçada com aqueles olhos bugalhados, assim. E eu sei que um galo ultra realista no filme talvez ficasse tipo, pô, tiraram toda a personalidade do galo. Mas aí eles só fazem o galo do desenho. Você vê lá no trailer, é literalmente, ele tem um pescoço fino, ele tem uns olhos bugalhados e parece Looney Tunes, velho. E aí eu fico também, cara, nem o visual tu vai tentar adaptar, e dá pra adaptar bem feito, não precisa ser Rei Leão, tá? Então, pra quê? Pra quê? Além de dinheiro, tá? É isso, sabe? A gente sabe pra que estão fazendo esse negócio, mas, cara, dá um gosto amargo na boca. Tu vê isso aqui, parece que vai ser realmente aqueles, assim, dos piores que vão sair, e a minha esperança é só que eles não tirem o que significa a mensagem do desenho original da Moana, né? E que, sei lá, por algum milagre, o The Rock esteja bem como The Rock no filme. Mas a parte boa é que, como Moana também é uma coisa nova, então a maioria das crianças estão ainda muito ligadas ao desenho. Como eu disse, o 2 saiu agora, o que torna o live action ainda menos sentido existir. Mas as crianças não vão ficar só, tipo, nunca vi o desenho na minha vida, como eu acho que algumas ficam. A minha irmã mesmo, eu tenho uma irmã de 11 anos, que ela ama o Stitch. E aí um dia eu fui conversar com ela e ela não fazia ideia de que o Stitch era um personagem de um filme. Ela achava que ele só era um negócio fofo. Tipo as capivaras hoje em dia. E aí o primeiro filme que ela viu do Stitch, por falta de contato mesmo, a gente mora em cidades diferentes e tal, eu não consigo introduzir muito essas coisas pra ela, porque eu faria 100% isso. O primeiro filme que ela viu foi o Stitch live action, como eu disse. Eu acho que ela não entendeu bulhufas. Ela acha o Stitch fofo e ela quer coisa do Stitch. E justa ela, porque o Stitch é lindo, é muito fofo, ele realmente é muito massa. E é realmente isso que a Disney tá atrás, então bem feito. Mas é triste, Moana eu acho que não vai acontecer isso, porque é novo, então tem pelo menos isso. Aí só uma nota aqui pro final do vídeo, que quando todo mundo estiver aí junto, concordando e falando queimem os live actions, isso é tudo uma merda. Curiosamente, eu tô vendo a internet muito pilhada com live action do Enrolados, que tá aí. E, pra ser justo, muito pelos atores que escolheram, eu achei eles legais também. A menina que vai ser a Rapunzel é a mesma que fez a Ravenna no Titans, eu só conheço ela daí, eu acho que ela vai ser ótima. E o cara que escolheu pra ser o Flynn Rider mesmo, o José Bezerra, eu gostei muito, ele no Oscar tá assim, um carisma só, fazendo o biquinho ali do José Bezerra. Então, eu entendo o pessoal tá animado. Ao mesmo tempo, é isso, tipo, que eu quero passar pra vocês. Tem um lado bom e tem um lado ruim. E talvez o Enrolado seja uma merda. Mas é isso. No fim, vamos sempre respirar fundo e lembrar. Por que estão fazendo tudo isso? Dinheiro! It's the biggest piece of dog shit.